Let it go. Let it go. Deixa estar. Na verdade Deixa é que tá aí. tanto calor Let que aí o it go. Pedrão trouxe a Frozen aqui pro programa, né, Pedrão? Gostei. Ai, da Frozen, é verdade. da Frozen, né? Let it go. Tá calor aí? Aqui tá calor, mas principalmente quentinho o nosso coração, porque a gente tá pertinho de você nesse comecinho de quarta-feira. Bora lá alimentar um pouquinho a nossa alma e o nosso coração antes de começar o programa? Não fica com medo, não tenha medo do que pensam ou que falam sobre você. O importante é que Deus conhece o seu valor e seu coração. Isso já basta, pode ter certeza. Esse é o nosso toque de hoje. Zóia Verde, o que tem no programa? Só atendimentos de jovens com depressão dobram em 4 anos. E em São Paulo, os ônibus já aceitam pagamento com cartão. Bora conversar com a gente durante o programa? Fique à vontade. Pode participar por os prêmios, então, no Face e no telefone ao vivo. Pelo Face, um super kit de Tracta e Polipet. Você pode seguir as instruções que estão no próprio Facebook da gente. Ou ao vivo também pelo telefone. Você concorre a 4 vários promoções deliciosos no Restaurante Consciência, que fica no centro de São José dos Campos, válido de segunda a sexta, para 5 dias após a data do sorteio, que já é sexta-feira agora. E tem também um par de ingresso para o Vale Music Fest 2019, para o show de sexta-feira com Gustavo Mioto, Melim, Zé Neto e Cristiano. Muito legal, participou ao vivo, concorreu. Bora aprender? Hoje é dia de Papo Cabeça. Aí seu filho não tá dormindo nem um pouquinho bem. Tem um sono agitado, Luquinha. Por que será, né? Às vezes você fala assim, o que eu tô fazendo de errado? Aí vai ver, ele tá com o celular antes de dormir. Será que isso pode ou não pode, Sol? Ou come demais, ou brinca demais. Ai, deixa eu brincar até cansar, porque assim ele desmaia. Será que você está fazendo a coisa certa? Seu filho não dorme bem? Vamos ajudar no soninho dele? Ela que é médica especialista em distúrbios do sono, ela é pediatra. Doutora Elitânia Marinho Pontes. Doutora Elitânia, obrigada por estar aqui com a gente. Adi, tudo bem? Essa faz os filhos dormirem bem. E outra coisa, a vantagem do filho dormir bem é que o pai e a mãe também dormem bem, né? Claro. Ah, é verdade. Filhos que dormem bem, pais que ficam sossegados, né, Luquinha? Porque eles também dormem bem. A doutora Elitânia deu umas dicas muito legais que a gente vai dividir com vocês, mas antes nós vamos espelhar a nossa enquete para saber quais são as perguntas que a produção fez, Luquinha. Deixa eu ver se está espelhando. Tá espelhando. É que o Pex está bem à frente. Isso. Olha, o seu filho dorme bem? 61% diz que sim, mas eu acho alto. 39% diz que não, né, só. E seu filho fica acordado até tarde da noite? 58% diz que sim. E eu acho que a gente pode começar, então, o programa puxando a orelha dos pais. Por quê, doutora? Qual é a principal causa hoje, sim? Então, a principal causa da gente ter um sono inadequado das crianças é a falta de limites. Então, a primeira coisa que assim, a gente tem que entender que o sono é o alimento do cérebro. A gente precisa dormir para recarregar a bateria, como o celular que precisa ser colocado na tomada, senão a gente fica sem bateria. E a criança ainda é mais grave, porque a criança precisa do sono para o desenvolvimento cerebral. Então, toda a aquisição de conhecimento da criança, tudo isso é consolidado durante o sono. E a gente pode dizer, então, que o celular é um dos vilões. Sem dúvida nenhuma. O celular e a falta de bons hábitos. Ah, ok. Porque a luz do celular interfere ou a informação, aquela ansiedade? Como é que é? Então, a luz do celular é muito danosa para o nosso cérebro. A gente tem que entender que nós somos animais, mamíferos de hábitos diurnos. Sim. Só para ficar bem claro, a gente tem que ficar acordado durante o dia e dormir à noite. E isso é um mecanismo de regulação do nosso organismo. Quando está escuro, nossa glândula, tem uma glândula com nome pineal que secreta o hormônio melatonina, que é conhecido como hormônio do sono. Que daqui a pouquinho a gente vai ver como é que funciona. Exatamente. Então, quando está escuro, começa a secreção de melatonina e na idade da criança, ao redor de 8h30 da noite, 8 horas, é onde a gente está no máximo dessa secreção. Se a gente ficar na tela, a luz da tela faz com que a gente não secrete a melatonina. Então, não tem como ter sono. Por isso que então, o que a gente costuma falar, para ficar mais ilustrativo, é que o cérebro precisa de 1 hora, pelo menos, para adormecer. Então, a primeira dica, 1 hora antes do horário de dormir, todas as telas desligadas. Mesmo telas com birra? São Com birra, sem televisão, birra?
Birra, a criança tem o direito de fazer, não é? O que a gente vai fazer com isso é o que é importante. O adulto não pode ceder à birra, porque é uma questão de saúde. Né? Então, assim, 1 hora antes do horário de dormir, que deve ser até 9 horas da noite para as crianças, tem que desligar tudo. O que é desligar tudo? Televisão, celular, iPad. Tudo. E adormecer a casa significa a gente diminuir os estímulos, né? Então, luz, diminuir, principalmente a luz branca, né? E parar de ficar brincando com a criança de uma forma de agitá-la. Porque, ao contrário do que a gente pensa, não descansa a criança depois, viu, Luquinha? Perfeito. Só daqui a pouquinho a gente quebra mitos e verdades. Estou recebendo pergunta de pais aqui. Fique à vontade, tá bom? Para tirar sua dúvida. Mas a gente para um pouquinho a conversa para ficar bem informado com as notícias da redação. O executivo Henrique Valadares, ex-vice-presidente da Odebrecht e um dos delatores na Operação Lava Jato, foi encontrado morto em sua casa no Rio de Janeiro. Nós vamos aos detalhes com o nosso repórter Pedro Souza, que já está na redação do Falando Nisso. Estamos combinando nós dois hoje, Pedro. Boa tarde. Boa tarde, Sol, Lucas, aos amigos do Falando Nisso. O empresário Henrique Valadares foi responsável pela delação de Aécio Neves, a quem disse ter pago 50 milhões de reais depositados em contas no exterior. Valadares alegou ainda ter recebido uma cobrança de dinheiro por Edson Lobão quando o então ministro Dilma Rousseff estava internado em uma UTI. Nos dois casos, a empreiteira baiana pedia em troca facilidades na área de energia. O executivo ainda delatou lideranças indígenas e membros da CUT. Não há informações das causas da morte ou mais detalhes sobre o caso. Pois é, a gente está acompanhando isso, viu, Pedrão? E após quase 3 anos e meio, o ex-presidente da empreiteira OAS, o Léo Pinheiro, cumpre pena em prisão domiciliar, agora com o uso de tornozeleira eletrônica, Pedro. Ele já está em casa? Já sim, Sol. Léo Pinheiro estava preso na carceragem da Polícia Federal em Curitiba. O regime do empreiteiro progrediu devido à homologação da delação premiada. Confira agora na reportagem da Band News TV. Léo Pinheiro já foi condenado em 5 ações relacionadas à Operação Lava Jato. O empreiteiro deixa a prisão após o ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, homologar seu acordo de delação premiada. Segundo este acordo, o ex-presidente da OAS ficará preso em casa com monitoramento de tornozeleira eletrônica. Por volta das 16 horas desta terça-feira, um familiar foi a Curitiba buscar Léo, de onde o executivo seguiu para São Paulo, onde mora a família dele. Mais um aí passeando com tornozeleira, Luquinha. Conversar com o Pedro agora sobre as estradas aqui na região, imagens da Tamoios, a gente percebe que o motorista faz uma viagem tranquila. Exatamente, Lucas. O motorista faz boa viagem na Tamoios nos dois sentidos, mesmo com parecida por conta de obras, nada que atrapalhe o motorista. Na Dutra, mesmas condições para o motorista em todo o Vale do Paraíba, tanto no sentido Rio de Janeiro quanto no sentido São Paulo. Obrigado, viu, Pedro? Bora dar boas notícias para quem está reclamando de calor. Eba! Não é para amanhã nem para depois. Eba! Mas elas virão, viu, essas boas notícias. Olha, Monteiro Lobato, máxima de 27 graus agora à tarde. Tempo estável, sem chuva também em Jambeiro, máxima de 34. São Luís do Paraitinga, 35. Mesma temperatura em máxima em Cruzeiro. Agora no litoral, máxima de 33 em Ubatuba, em Ilhabela. Destacar aqui a cidade de São Bento do Sapucaí, hoje máxima de 27. Quero que você repare só lá para domingo, máxima de 22 graus, com tempo fechado e chuva. Então a gente vai voltar a descer ladeira aí na temperatura, viu, Sol? Bom, ônibus já aceitam pagamento com cartão de débito e crédito em São Paulo e a gente já comenta com você no próximo bloco. Aliás, hoje aqui no programa também tem dicas de saúde com a Vale Infusões. Olá, aqui é a doutora Ana Luísa e hoje nós vamos desmistificar o reumatismo no sangue.